Continuam os efeitos devastadores do ciclone Idai nas províncias da região centro do nosso país. E nesta região atingida, a maior parte das comunidades ainda não tem acesso à água potável, o que causa o aumento do número de casos de doenças e contaminações. Só na província de Sofala já foram registrados mais de 1000 casos de cólera. E por esta razão, no Saúde e Vida de hoje vamos falar da cólera, os sintomas, o tratamento, bem como a prevenção para esta doença. Olá, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre a cólera e recebemos nos nossos estúdios o Dr. Tomás Zimba, é médico infecciologista no Hospital Central de Maputo e vai conversar conosco hoje sobre este tema. Olá, Dr. Zimba, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Mércia. Olá, telespectador. Hoje vamos falar da cólera numa situação não habitual, é uma situação de catástrofe e é um momento especial. Certo. Os nossos irmãos nas províncias da região centro do nosso país estão a ser muito afetados por esta doença por conta do ciclone Idai. A nossa equipa deslocou-se para a província de Sofala para acompanhar de perto e retratar algumas histórias de famílias que tiveram casos de doenças diarreicas pós-ciclone Idai. Vamos acompanhar a história da família Nzinza na reportagem a seguir, a partir de Sofala. Esta é a família Nzinza, residente na localidade de Lamego, distrito de Nhamatanda, um dos mais afetados pelo ciclone Idai. A falta de condições sanitárias e o acesso à água potável foram a porta de entrada para a diarreia que afetou duas crianças, Maria e Lina. Está com doença de diarreia, quase 4 dias assim, desde que começou, já quase vai a 5 dias, já posso dizer. Sente dor de barriga, e cabeça, febres, sim. Nzinza, pai de Maria, conta-nos como tudo começou. Aqui em casa perdemos muita coisa, perdemos nossos bens, perdemos capulanas, roupas, tudo que nós tínhamos. A falta de uma unidade sanitária nas proximidades e o acesso aos medicamentos fazem com que a família busque meios alternativos para contornar esta situação. Ajudamos às vezes, tiramos água, aquecemos numa panela, pusemos ali sal e depois a criança fica ressuável e toma água assim. Para além de Maria, Lina também não escapou da diarreia. Nem ndikupanya diarreia. Ndi akulu ene mesmo. So na como ndi anatepa, kwa ine mbo ine nagwentale so mwana ngalitepa. Anacheferera imagem na sopiri kuti tikaenda hospitali comprimido. Kulibe tai comprimido para ajudar mwana. Esta família perdeu tudo, inclusive comida. As crianças alimentam-se deste milho que molhou com as águas da chuva e as condições de higiene para a preparação deste alimento são precárias. Não temos de nada para comer, também nossas panelas são essas que estão a ver, que são nossas panelas. Sempre perdemos nossas panelas, todos os bens também que nós tivemos. Uma casa de banho para 12 pessoas faz com que as crianças recorram ao fecalismo a céu aberto como forma de satisfazer as suas necessidades, o que também pode ser outra via de propagação de doenças diarreicas. Acompanhamos então a história da família Nzinza. Muitas outras famílias estão nesta mesma situação por conta da falta de saneamento, falta de água potável. Tudo isto é consequência do ciclone Idai. Dr. Zimba, o que é a cólera? A cólera é uma doença transmissível hídrica que ocorre no inverno, no verão, especialmente nos países em desenvolvimento devido à falta de água potável e deficiente saneamento do meio. Ela ocorre em períodos específicos e geralmente o sistema de saúde tem tempo suficiente de se preparar e organizar os seus recursos humanos, materiais e
para o diagnóstico, assim como para o tratamento. Mas há momentos em que ela surge devido a catástrofes, como é o caso da Beira, onde há inundações e as poucas fontes que existem de água são contaminadas com as excreções dos homens devido à água que é excessiva, né? Certo. E para além da diarreia e vômitos, quais são os outros sintomas da cólera? Os outros sintomas da cólera são consequência da diarreia e vômitos. Quando o doente está com diarreia e vômitos, perde muitos líquidos e devido a essa perda de líquidos, ele começa a ter muita sede. Os olhos ficam encurvados, isto é, entram mais para dentro e ele fica com uma pele seca, fica irritável, fraco e pode entrar em choque, pode ter câimbras, é basicamente isso. Certo. E como é que a cólera é transmitida? Estamos a falar do que aconteceu na região centro do nosso país. Houve um surto de cólera e isto facilita a transmissão, ou seja, a contaminação da cólera. O que é que facilita a disseminação da infecção? O que facilita a disseminação... Primeiro é dizer que a cólera transmitida é de transmissão fecal-oral. Certo. Isto é, as nossas excreções, as nossas fezes, se de várias vias chegam à nossa boca e nós engolimos, aí nos contaminamos. E falando concretamente da Beira, o que aconteceu é que nós sabemos que Beira é uma cidade onde temos latrinas como o sítio onde as pessoas fazem necessidades. Quando há uma inundação, as águas, elas tiram todas as fezes que estão nas latrinas, vêm ao de cima e começam a contaminar todas as fontes que nós temos. E porque não há água potável para as pessoas cozinharem, para lavarem as mãos, eles usam aquela água contaminada com fezes de indivíduos que portavam dentro de si a cólera e ficam doentes. Porque no meio de uma população há indivíduos que têm cólera, têm um vibrião colérico dentro de si, mas não têm sintomas de cólera. E quando eles defecam, a cólera está lá, fica depositada. E se houver uma situação de catástrofe em forma de inundação, a contaminação É mesmo isto que o Dr. Zimba estava aqui a explicar. Situações de inundações facilitam a contaminação da cólera, pois o agente causador da cólera está acessível para toda a população. Doutor, quais são as complicações que a cólera pode causar na nossa saúde? As complicações da cólera, quando o doente, a pessoa tem cólera, devido à perda de líquidos, ele entra em choque. Isto é, os vasos ficam colapsados e não há circulação de sangue para o seu cérebro, para o seu coração, e isso pode causar a morte. E essa tem sido a causa da morte. A pessoa morre por causa da diminuição do volume circulatório, do volume de sangue que vai circular nos seus vasos. Certo. E a cólera tem cura? Se sim, qual é o tratamento para esta doença? A cólera tem cura. O tratamento da cólera é hidratação, isto é ingestão de líquidos via oral ou via endovenosa. O importante é repor os líquidos. O uso do antibiótico não é a primeira linha. O importante é repor os líquidos e o nosso organismo vai eliminar o vírus dentro de nós. Então,
como uma das causas da cólera, nesse caso, uma das manifestações é a diarreia, os vômitos, a pessoa vai perdendo líquidos através destas vias e é necessário repor para que a pessoa volte ao seu normal. E o que é que pode ser feito para evitar a cólera? O que pode ser feito para evitar a cólera, há duas grandes áreas. Há uma área que é mesmo do indivíduo e a outra, as grandes atividades ou as grandes medidas são de todos nós como uma comunidade. Como indivíduo, devemos lavar as mãos antes e depois de comer, lavar as mãos depois de ir à casa de banho, depois da casa de banho. E gostaria de frisar muito esta questão de depois da casa de banho, porque é o momento em que a transmissão da cólera não é tão visível assim. Se alguém, por exemplo, vai à casa de banho, não lava as mãos, depois vai a uma chapa, pega só ali onde a segura, deixa o vibrião e vai. A segunda pessoa, a outra pessoa que vai pegar naquele sítio, automaticamente contrai a cólera. Então, esta medida é do indivíduo, mas vai prevenir a transmissão para as outras pessoas. E evitar, como indivíduo, comer alimentos crus, não lavados, se possível, desinfetar as saladas, isto é, colocar o cloro na água, isso vai diminuir a carga bacteriana nas saladas frias, frutos, e também evitar os frutos do mar crus. Esses são um veículo de transmissão da cólera. Agora, o grande grupo que são atividades de todos nós como comunidade é o saneamento do meio, evitar deixar o lixo no quintal. Depois temos a questão das latrinas, né? Que não é muito aplicável para o caso de inundação, porque mesmo tendo uma latrina, quando há uma inundação, os dejetos acabam vindo ao de cima. A água vai buscar as fezes na latrina e trazem para cima e vão contaminar as. Mas se nós não estivermos numa situação de inundação, temos que ter a nossa latrina e fazer as nossas necessidades maiores naquela latrina. Não gosto muito de dizer não de ficar ao céu aberto, porque nem toda a latrina está coberta, né? Sim. Mas ter uma latrina, isso é que é importante. Saneamento do meio e garantir que as populações tenham água potável. Acho que esses são os grandes grupos de atividades. Certo. O surto de cólera, assim é que tem grande magnitude, todos nós sabemos disso. E vários pacientes podem ser afetados por dia, tal como aconteceu nas províncias do centro do nosso país. As equipas médicas estão preparadas para responder e receber vários pacientes ao mesmo tempo? Quando se fala de preparação para responder a um surto, é preciso ver a situação presente do país. Se Moçambique estivesse num momento não de calamidade, Moçambique já conhece os momentos em que temos o vibrião colérico a causar diarreias. E o Sistema Nacional de Saúde tem preparado os seus recursos humanos, os seus recursos para o diagnóstico, assim como para o tratamento. Quando nós somos surpreendidos por uma calamidade, aí o cenário muda, porque nós não esperamos. Primeiro é que as infraestruturas são destruídas. Então, é preciso nós mobilizarmos todos os recursos humanos, diagnósticos e tratamento. E o caso da Beira, isso é o que aconteceu. Quando nos apercebemos da calamidade, já esperávamos que a cólera ia aparecer a qualquer momento. Começou a mobilização dos recursos humanos, os meios de diagnóstico, assim como o tratamento.
e graças à solidariedade não tivemos somente os recursos nossos internos, porque nessa situação há necessidade de montar, como é que chamam, hospitais de campanha. Certo. Porque na preparação tem os recursos humanos, mas depois tem que ter um local de isolamento, depois tem o diagnóstico e o tratamento. Estamos preparados. E mesmo para atualizar os nossos telespectadores, é importante informar que decorreu de 4 a 9 de abril a campanha de vacinação contra a cólera, cujo lançamento oficial ocorreu no Centro de Acomodação do IFAPA, local que alberga cerca de 3.500 pessoas na província de Sofala. O foco desta campanha é a cidade da Beira, mais concretamente os distritos de Nhamatanda, Dondo e Buzi. O grupo-alvo para a vacinação são as crianças a partir de 1 ano de idade e também adultos. A previsão era vacinar perto de 900.000 pessoas nos 4 locais afetados pelo ciclone Idai na província de Sofala. Doutor, era mesmo importante trazer esses dados e atualizar aos nossos telespectadores sobre a situação da campanha que decorreu, a campanha contra a cólera, assim é que é, na cidade da Beira. Mas quero convidar o doutor e também o nosso telespectador a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais saúde e vida para você. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre cólera. E eu referenciei no primeiro bloco, ou seja, no início do nosso programa, que a nossa equipa de produção esteve na cidade da Beira para retratar o dia-a-dia dos munícipes da cidade da Beira um mês após o ciclone Idai. E a idilidade da cidade da Beira está a evitar esforços para remover o lixo resultante do ciclone Idai e garantir cuidados primários básicos para a população. Devi Simango, presidente do município da Beira, diz que é inadmissível que pessoas que sobreviveram ao ciclone Idai morram de malária e cólera. Um mês após o Idai, o cenário é caracterizado pelas marcas de destruição e o lixo é abundante em todas as artérias das cidades. As autoridades municipais foram desafiadas pelas inundações. Esse aspecto todo de destruição, de inundações, criou condições propícias para que houvesse muitos desalojados e criou também condições para que houvesse uma mistura entre as águas, o lixo e outros tipos de detritos. Então, são condições propícias para a propagação da cólera. Mediante o atual cenário, existe uma prioridade. Por outro lado, o Conselho Municipal está a tirar todo o lixo possível resultante do ciclone. Portanto, o lixo é demais. Vamos levar meses e meses a tirar esse lixo. E por que nós estamos a dar prioridade? Porque não faz sentido alguém que sobreviveu do ciclone venha a morrer depois do ciclone. Para além da remoção do lixo, outras ações são desencadeadas com vista a controlar a propagação da cólera. O município está no terreno, tem ativistas, está a mobilizar e sensibilizar as populações, os cuidados primários. Eu, pessoalmente, já andei a distribuir cloro, já andei nos bairros a falar com as pessoas. Portanto, há essa atenção toda. E para manter a cidade limpa, fica um apelo aos munícipes. Solicitar aos munícipes que colaborem, porque muitas das vezes a gente limpa, hora a seguir, de termos passado por um sítio, está super cheio. E a gente pergunta, mas sai de onde? Por que na hora que estávamos a trabalhar não trouxeram? Portanto, é preciso colaborar. Por quê? Se nós passamos, os trabalhadores são humanos, os voluntários são humanos, cansam-se. Eles não podem ser tratados como escravos, não podem ser tratados que eles têm a obrigação de fazer isso.
As cidades mais limpas é aquelas que sujam menos. Onde se previne doenças é onde se provoca a sujidade. Portanto, eu penso que é possível e é isso que estamos a tentar fazer. Em paralelo aos esforços do Conselho Municipal da Beira para conter a epidemia da cólera em Beira, Nhamatanda, Dondo e Buzi, os Médicos Sem Fronteiras organizaram 3 centros de atendimento juntamente com o Ministério da Saúde para atender a população. Com vista a responder à situação de emergência e evitar o alastramento da cólera nas regiões afetadas pelo ciclone Idai, os Médicos Sem Fronteiras juntaram as suas forças com o Ministério da Saúde. Apoiamos para voltar a refuncionalizar os centros, falo do Centro de Saúde da Ponta Geia, Centro de Saúde de Macurungu, Centro de Saúde de Xungussura e de Munhava. Nesses centros a Médicos Sem Fronteira ajudou para fornecer suporte para a cobertura dos centros, para voltarem a estar operacionais, porque foram, em algum momento, alguns departamentos danificados. Além disso, os médicos apoiaram na instalação de centros de atendimento de doenças diarreicas. Ajudamos a montar um centro no Macurungu, ajudamos a montar um centro em Xungussura e nós recentemente este centro de tratamento de doenças diarreicas aqui é chamado ou é conhecido por Centro Mar Azul. Alguns pacientes que chegam e são reidratados imediatamente por via oral e são dados alta após poucas horas, e alguns, de acordo com a gravidade, também poderão ficar mais ou menos dias. É assim que estamos a operar. Um mês após o ciclone, a falta de saneamento e água potável ainda constituem grandes desafios para a maioria das comunidades. E os Médicos Sem Fronteiras estão a trabalhar no sentido de fornecer água potável para a população. Temos uma equipe que está focalizada em água e saneamento, que tem providenciado água para esses centros que eu disse que abrimos, tanto também para apoio ao MISAL em alguns centros de saúde, em termos de água e saneamento. Mas, além de Médicos Sem Fronteira, em parceria com o MISAL, mas também temos disponibilidade de água potável pela rede nacional, que é o FIPAG. Eles já restabeleceram o sistema de fornecimento de água e também encorajamos a população a fazer o tratamento da água, tanto com a certeza ou pela fervura da água. Os médicos garantem estar preparados para responder a qualquer tipo de situação que possa existir nos centros de atendimento. E porque as medidas preventivas são tão importantes quanto o tratamento, os Médicos Sem Fronteiras apoiam as equipas do Ministério da Saúde na sensibilização sobre a cólera e as formas de evitá-la. Conferimos então o retrato daquilo que está a acontecer na cidade da Beira um mês após o ciclone Idai. É momento de fazermos o nosso segundo intervalo e voltamos já para a terceira e última parte do Saúde e Vida e trazemos mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao Saúde e Vida. Esta é a terceira e última parte do nosso programa. É momento de abrirmos espaço para os nossos telespectadores para a participação do nosso público. Vamos à rubrica Saiba Mais, esclarecer dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores sobre o tema de hoje, que é cólera. Olá, doutor. Eu chamo-me Mário Jorge Otoi e queria saber o que é que nós devemos fazer em caso de suspeita de cólera. Olá, Sr. Mário Jorge. Obrigado pela sua pergunta. Em caso de suspeita de cólera, é preciso procurar os serviços de saúde, pessoal médico, para se fazer o diagnóstico e tratamento sem demora. Olá, doutor. Meu nome é Gércia. Se a cólera não for tratada logo, o que pode acontecer? Olá, Gércia.
Se a cólera não for tratada logo, o que vai acontecer é que a pessoa vai perder os líquidos e o seu corpo vai ficar sem água e os vasos vão colapsar e ele pode morrer. Olá, doutor. Meu nome é Vilma. Tenho uma pergunta. Gostava de saber quanto tempo dura o tratamento da cólera. Olá, Vilma. O tratamento da cólera vai variar da gravidade dos sintomas. Se forem sintomas leves, podem ser algumas horas. Se o doente estiver grave, podem ser dias. Alô, doutor Tomás. Meu nome é Bento. Queria saber como é feito o diagnóstico da cólera. Olá, Bento. O diagnóstico da cólera é feito clinicamente pelos sintomas e sinais, ou sinais e sintomas, e é confirmado com o laboratório. Olá, sou doutor. Meu nome é Manuel Kwamba. Eu gostaria de saber o que causa a cólera. Senhor Manuel Kwamba, obrigado. Olá. O que causa a cólera é uma bactéria que se chama Vibrio colérico, que é transmitido através de água ou comida contaminada. Para trás a rubrica Saiba Mais, esperamos ter correspondido às expectativas dos nossos telespectadores que participaram do nosso programa, que com muito gosto colocaram as suas dúvidas e perguntas sobre o tema de hoje, que é cólera. Dr. Zimba, a maioria das pessoas nas províncias da região centro do nosso país, as regiões afetadas pelo ciclone Idai, encontram-se nos centros de acomodação, onde tem lá pessoal médico, algumas pessoas que têm a cólera e outras não. Como fazer para evitar a cólera neste caso em que temos aglomerado de gente? Se nós temos um aglomerado de gente e algumas pessoas têm sinais e sintomas da cólera, diarreia e vômitos, a primeira coisa que se deve fazer é diagnosticar. Tendo a certeza que se trata de caso de cólera, o segundo passo é o isolamento deste indivíduo, isto é, colocar o indivíduo num sítio onde não há muito contacto com o resto da população e depois hidratá-lo. De preferência, o isolamento consiste em restringir o acesso. O isolamento não é uma prisão. Até podemos demarcar com uma rede e dizer vocês ficam aí, nós ficamos aqui. É isolamento. Sim. E o importante é que as pessoas que estão deste lado, as pessoas que não têm cólera, não devem ir para o lado dos que tiverem cólera, para evitar a disseminação. A exceção é para o pessoal de saúde, que são indivíduos treinados, sabem como lidar com o indivíduo com cólera, sabem como entrar e desinfetar-se, tratar do doente, sair, desinfetarem-se, lavarem as mãos com substâncias adequadas para eliminar o vibrião nas suas mãos. Não é aconselhável que a população faça visitas ao local de isolamento. Certo. Era mesmo neste ponto que eu queria tocar, porque naturalmente muitas vezes as pessoas fazem visitas, visitam-se umas às outras, e principalmente quando a pessoa está doente. Nesses casos, que cuidados é que devem ser tomados? Lógico, aqui entramos numa área um pouco complexa, porque temos o perigo, mas temos as nossas emoções, a ligação que temos, os nossos sentimentos. Mas o que se deve fazer é evitar visitar. Se ele está no hospital por cólera, deve-se evitar visitá-lo, logicamente. Se tenho algo para oferecer, eu, há canais próprios, entrego ao pessoal de saúde, eles
fazem chegar ao doente, mas devemos evitar entrar, cumprimentar aquele indivíduo, dar carinho, abraços, porque isso pode servir de veículo para que o vibrião venha ao nosso corpo e nós comecemos a ter os sinais e sintomas. Isto é, visitando, nós poderemos trocar de lugar. Ele fica melhor e nós vamos ficar no lugar dele. E isso nós não queremos. Não queremos. Certo. São instantes finais do nosso programa. Gostaria que o doutor deixasse as últimas considerações, conselhos para todos os nossos telespectadores que se encontram do outro lado do receptor, a acompanhar o Saúde e Vida. Primeiro, agradecer por esta oportunidade de podermos partilhar as informações que tenho ao meu dispor. As últimas considerações eu gostaria de deixar evidente que a cólera é uma doença tratável. Ela é de fácil manuseio. Quando nós temos diarreia e vômitos, devemos nos aproximar às unidades sanitárias para se fazer o diagnóstico e recebermos o tratamento. O tratamento da cólera tem o alto índice de sucesso. Dos indivíduos tratados, só esperamos que 1% morra. Então, a possibilidade de nós morrermos por cólera é muito baixa, se nós tomarmos as medidas adequadas, né? Que é, tenho cólera, suspeito cólera, vou à unidade sanitária, faz-se o diagnóstico e é feito o tratamento. E o importante é a prevenção da cólera, como nós já falamos. Não é ficar à espera que haja cólera. Nós temos que nos prevenir, lavando as mãos, não comendo fruta do mar cru, saladas sem lavarmos adequadamente e sim, cozermos bem os alimentos. Certo. Também o saneamento do meio é muito importante. Quando se fala de saneamento do meio, nós já tiramos esta responsabilidade para o governo. Todos nós devemos contribuir para o saneamento do meio, não deixando lixo ao relento, não fazendo necessidades maiores fora das latrinas, tem que ser nas latrinas, e que tenhamos as nossas cidades limpas. Esse é o... Pois é, queremos agradecer ao Dr. Zimba pela sua participação, por estas orientações e explicações e esperamos contar com a presença do doutor nas próximas oportunidades e nas próximas edições do nosso programa. Obrigado, Mércia. Bem, por hoje é tudo. Para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, vai o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local de sempre. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Já sabe, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até a próxima!